uma noite plena de paz a todos que participam desse banquete celestial da noite de hoje, estudando e refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Que a nossa reflexão nos incite à prática do amor ao próximo, do perdão, da benevolência. Sejamos fraternos, lembrando que a humildade é o caminho que nos conduz a um futuro repleto de esperanças. Jesus, Divino Mestre, na certeza de que a prece feita com fervor alivia e consola os corações amargurados pelas agruras da vida, nossas rogativas não serão vãs. Bênçãos de luz recaiam sobre todos os aflitos, fragilizados pelas enfermidades do corpo e do espírito, favorecendo o discernimento para vencer os desafios. Uma luz, por mais tênue que seja, lembrando vigiai e orai, servirá de conforto e harmonia, propiciando saúde e bem-estar. Gratidão por tão valiosos ensinamentos. Muita paz. Caros irmãos e irmãs, façamos agora a leitura do Evangelho de hoje, capítulo 14, item 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não o tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia, mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato em suma é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia à família. São João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu de forma alegórica. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Boa noite a todos. A orientação do Evangelho da noite de hoje, dentro do capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, e no item Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que é o item 7, nos faz lembrar esta advertência de Jesus quando falava sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, sem desprezar sua mãe e seus irmãos. Seria de admirar que Jesus tivesse indiferença para com seus parentes, com seus irmãos, sua mãe. Jamais renegou sua mãe. Os irmãos de Jesus não tinham a compreensão da missão de Jesus. O que Jesus falava, o que Jesus pregava, não lhes tocava o coração, porque eles eram mais atrasados do que Jesus. Eles não estavam preparados, não se prepararam
para acolher a mensagem e nem para seguir Jesus. Então, nenhum deles o seguiu como discípulo, como fizeram os outros que eram estranhos. Eles partilhavam até certo ponto do pensamento dos inimigos de Jesus. Eles realmente não acolhiam a mensagem, mas não era causa de estranheza para Jesus, que lhes conhecia a alma, que lhes conhecia o coração. É por isso que João, no capítulo 7, item 5, vai dizer que eles não lhe davam crédito, ou seja, eles não acreditavam na mensagem do Cristo. E a sua mãe, Maria, também não era desprezada por Jesus, né? De fato, mesmo que não compreendesse a profundidade da missão do seu filho, ela lhe seguia com o amor maternal, com a solicitude maternal. Jamais ele renegaria sua mãe. Quando ele fala sobre quem é minha mãe, quem são meus irmãos, queria lembrar para todos que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. E que, na verdade, o honrai o vosso pai e a vossa mãe significava também respeitar a todos, mas que nesta família que temos na terra, que é a família consanguínea, existe também na terra e no mundo espiritual a nossa família espiritual, que é a família maior, que a gente também não deve desprezar, nem desprezar os parentes consanguíneos, tampouco a grande família humana que somos todos, que somos irmãos uns aos outros. Então era isso que Jesus queria dizer com quem é meu pai e quem é minha mãe. Jamais desprezou, porque senão não teria sentido honrai o vosso pai e a vossa mãe, dito por ele mesmo. Esta é a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Sigamos em paz nessa jornada feliz. Há uma mensagem de otimismo que diz o seguinte: se nada mudar, inventemos. E quando mudar, entendamos. Se ficar muito difícil, enfrentemos. E quando ficar fácil, agradeçamos. Se a tristeza nos rondar, alegremo-nos. E quando ficarmos alegres, contagiemo-nos e contagiemos os outros. E quando recomeçar, acreditemos, porque podemos tudo pelo amor, pela fé que temos em Deus. E é com esta fé que finalizamos o nosso momento de Evangelho desta noite, pedindo a Jesus que derrame sobre todas as águas do planeta, as águas que se encontram em nossas casas, as águas que estão aqui pertinho de nós. Derrame o seu amor, a sua paz, a sua luz, para que ela seja um remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. E que possamos dormir na noite de hoje com o pensamento voltado para o alto e com a presença de Jesus em nossas vidas, em nosso viver e em nosso dormir. Que nos desdobramentos do sono possamos encontrar os benfeitores espirituais, encontrar o trabalho que precisamos fazer e as lições que precisamos aprender. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja.